E aí, pessoal, beleza? Bora começar a nossa segunda aula da segunda semana e Mas haja coração, amigo. chegaram as equações de Maxwell, finalmente. Então, bora lá. Esse vai ser rapidinho, Então, fazer o esquema padrão. Talvez você tenha visto isso no Física 4, né? Bem provável que tenha visto, né? Passar da forma integral para diferencial, o que não faz muito sentido, né? Eu acho que a gente deveria sempre dar para fazer tudo no diferencial e depois, eventualmente, chegar na integral. É até mais lógico, a passagem é imediata. O que a gente vai fazer gera, às vezes, dúvidas, né? Mas está certo. E depois a gente vai ver a equação de continuidade de novo, agora da carga elétrica. Né? Só que a gente vai ver que isso não é porque você quer ou você construiu um, uma densidade específica, alguma coisa. Isso é uma consequência direta das equações de Maxwell. Né? Então, as equações de Maxwell implicam que a carga elétrica tem que conservar. Né? Ou melhor, se a carga elétrica não se conserva, né? Não dá para colocar esse tipo de carga dentro das equações de Maxwell. Elas não são compatíveis com as equações de Maxwell. As equações de Maxwell garantem que a carga elétrica se conserva. Existem coisas mais profundas por trás disso que fica para outra oportunidade. Então, bora. Então, está aqui as equações de Maxwell. Né? Do jeito que a gente escreve, do jeito que escreve nas camisas lá de vocês, geralmente, né? E aqui eu separei em dois pares, né? As equações homogêneas e as não homogêneas. Que significam isso? Né? Que aqui só envolve A e B. Né? Não tem fonte, não tem nada, não tem carga. Né? E essas são as duas equações que têm carga. Eu botei a carga para o lado direito e joguei tudo o resto para o esquerdo. Para dar uma ideia assim, o que eu sou objeto dinâmico e quem você quer descrever? Campo elétrico e magnético. Quem você conhece? A distribuição de carga. Então você conhece a carga, você conhece a corrente. Né? Isso daqui, a priori, é o suficiente para você determinar o campo elétrico e o campo magnético. Né? Só que essas equações desse jeito aqui não, em geral, é muito difícil usar isso. Né? Não dá para tirar campo elétrico e magnético está aqui, exceto em casos muito específicos, igual você vê em Física 3. Tem altas simetrias e por aí vai. Não é que a gente vai largar muita simetria, a gente vai continuar com bastante simetria. Mas a gente vai escrever do jeito que é mais fácil de lidar. Né? Em termos de equações diferenciais, o que é que o físico faz? Resolve equações diferenciais, né? Com certas condições. Né? Diferencia o físico do matemático, aqui o físico tem que saber, isso que vai ficar para a próxima semana, né? A ideia de condições de contorno. Quer dizer assim, o problema está posto, você como físico tem que entender você tem que dizer para a matemática como a coisa tem que se comportar para ter sentido físico. Né? Isso a gente vai discutir depois. Mas para isso você precisa de uma equação diferencial. Então como é que a gente escreve isso em termos de equações locais, né? Equações diferenciais? Por exemplo, vamos começar com a equação de Gauss. Essa equação integral, geralmente eu gosto de chamar de equação não local. Né? Lembrando a ideia por quê? Porque você está falando relacionando o fluxo do campo elétrico na superfície de um volume, né, na superfície, na borda do volume, e você está relacionando com uma coisa que está dentro do volume, que é a carga que está lá dentro. Né? Então, na verdade, a gente quer relacionar uma coisa no ponto com outra coisa no ponto. Né? Então, que a carga, essa quantidade de carga lembra que ela é integral de uma distribuição, né? No caso, uma densidade aqui de carga. Então, esse cara aqui é definido no ponto. Então, no final, a ideia é relacionar isso com isso. Né? Então, equações no mesmo ponto, no mesmo instante de tempo. Então, a carga no certo volume, eu posso escrever como uma integral da densidade de carga, e isso eu vou substituir aqui. E no lado esquerdo, eu vou usar o Gauss. Então, usando o teorema de Gauss, essa integral na borda do volume, né, do fluxo da borda do volume, é a integral do divergente dentro do volume. Então, aqui vai ficar uma integral no volume, esse cara vai ficar uma integral no volume, vou substituir isso, vou jogar esse cara para o lado de cá, né, e botar em evidência aqui. Né. Então, você tem integral no volume disso menos isso. Só substituir aqui e joguei para cá, né, por isso que ficou com o sinal aqui de menos. Só que essa integral tem que valer para qualquer volume. Né. Então, você pode pegar um volume pequenininho, né, dê zero. Um volume maior tem que dar zero, porque o volume se mexe continuamente. Esse volume pega um volume, outro volume, outro volume, sempre dá zero. Então você entende que essa igualdade tem que ser zero sempre. Então ela só vai fazer sentido. Depois você pode pegar até num ponto, ao redor de um ponto x, pegar um volume lá pequenininho. Né? Então esse cara é um d3x, que não é zero, então essa integral simplesmente vai ficar volume vezes isso aqui no ponto. Né? Você pode fazer isso num ponto, no outro ponto, no outro ponto, em todo ponto tem que dar zero. Então só é possível esse cara ser zero
sempre para qualquer volume, se o integrando for zero. Então, aquele cara tem que ser zero, ou seja, então o divergente de E é ρ, por epsilon zero. Então, agora, aqui você tem uma equação local, uma equação diferencial. Então, você está relacionando direto o campo elétrico instante na posição do espaço x, no instante do tempo t, com a densidade de carga naquele mesmo ponto, naquele mesmo instante de tempo. Tem ideia aqui? Obviamente, se você integra aqui os dois lados no volume, aqui você vai usar o Gauss, vai ficar o fluxo na borda e aqui vai dar a carga no volume. Então, a volta é sempre a volta mais fácil, né? A volta é só integrar os dois lados. Ok? A ideia? Então, a gente já tem uma equação resolvida. A gente tem uma, mas na verdade a gente tem duas. Porque a outra equação tem a equação não homogênea, as equações elas meio que se parecem, né? Uma não homogênea com uma homogênea. Então você tem essa daqui para o que tem o ρ, você tem análogo para o campo magnético, só que não tem carga magnética. Então, obviamente, você vai fazer a mesma conta, só que não tem nada do lado direito. Então vai ficar zero. Então, divergente de B é igual a zero. Isso daqui, se você voltar aqui no nosso vídeo 4 da semana 1, né, se você tem um campo vetorial e o divergente dele é zero em todo ponto, a gente já argumentou que então as linhas de campo são fechadas. Né? Então, por isso o campo magnético sempre tem linhas de campo fechadas. Aí fala, professor, eu resolvi o problema do campo magnético, onde o campo magnético era constante e uniforme, lá em Física 3, aquele linha não era fechada. Não é porque você está assumindo que você está numa situação onde aquele campo magnético é bem uniformezinho e tal. Então, para o mundo onde vive a sua carguinha, esse campo é isso, constante uniforme para cima. Mas se você olhar de longe, muito, muito, muito longe, é inevitável que esse campo magnético, em algum momento, ele curva e volta e fecha. Né? Ele faz isso. Né? Normalmente você está numa situação prática, seria uma bobina. Você tem, por exemplo, a bobina de Helmholtz, acho que chama, né? Que é a melhorzinha, que o raio é igual a altura e tal, para o campo ficar bem uniforme no meio. Então tudo bem, ali perto o campo é uniformezinho, você joga a carga e tem o campo elétrico é constante uniforme, aponta numa direção. Mas ele, no final, quando você olha bem de longe lá no laboratório, as linhas de campo são fechadas. Né? Então, beleza. Então, próximo par. Né? Agora eu escrevi um ampere certo. Né? É assim que escreve ampere. Então, a equação de Ampère-Maxwell está escrita aqui, na forma integral. Né? Então, aqui você tem a circulação do campo. O que é importante é que essa circulação um caminho fechado. Mas por que eu escrevo isso aqui como ΔS? Porque é a borda de uma superfície. Que superfície? A mesma superfície que você vai meter aqui e aqui, né, que não está omitido ainda. Né? Mas porque essa corrente é a integral da densidade de corrente numa superfície, né, que é a mesma superfície que está aqui. A equação faz sentido ela faz sentido nesse esquema. Né? O S daqui é o S daqui e esse é a borda desse S. Mas, uma vez dada a borda, né, qualquer S aqui tem que dar o mesmo resultado. A gente já discutiu isso. Então, bora lá. A ideia é botar todo mundo no mesmo tipo de integral. Né? Essa integral em borda, essa integral em caminho fechado, né? Ou borda da superfície, essa aqui na superfície. Mas você pode escrever isso numa superfície usando os Stokes. Né? Então, a circulação é aqui o rotacional na superfície. Esse N é o mesmo N aqui, porque esses caras estão relacionados por regra de mão direita. Ok. Mesma coisa aqui, a corrente, você pode escrever com a densidade de corrente, furando a superfíciezinha. Você está integrando isso. Então substitui tudo lá, joga tudo para um lado da equação, né? Só que antes disso vamos dar uma ajeitada aqui. Acho que é isso que eu vou fazer. Isso. Essa integral daqui é para que eu vou botar a derivada no tempo para dentro. Né? Por que eu posso fazer isso? Aqui meio malandragem, né? Tem que formalizar isso melhor matematicamente. Né? Mas aqui a ideia é assim, essa superfície é fixa, quer dizer assim, ela não depende do tempo, ela não muda o tempo. Eu dei a superfície. Então a única parte que depende do tempo está aqui. Então quando eu boto esse cara para dentro, mas x e t que são independentes, esse cara está derivando o tempo. Quer dizer, quando você integra esse cara no espaço, vai morrer, na área aqui, né, vai morrer a dependência aqui em x. O que vai sobrar aqui é uma função de t. Por isso que aqui é derivada em t. Isso aqui é função só de t. Mas quando você bota esse cara dentro da integral, esse cara daqui é em x porque você ainda não integrou. Né? Então você tem que integrar só o t. Por isso que esse cara fica a derivada parcial de E com relação ao t. Né? Agora tudo bem, pode substituir toda essa ideia aqui, todo mundo virou integral em S. Vamos botar todo mundo numa integral só, jogando tudo para o lado da equação. Ficou aqui. Né? E aqui a historinha é a mesma.
Isso vale para qualquer superfície, né? Então, essa superfície pode ser uma superfície lá pequenininha, pequenininha. Esse cara daqui, digamos, não tem integral para fazer, simplesmente é esse cara no ponto vezes a áreazinha, o dA, né? Esse d é 2x. E esse cara tem que dar zero. Você pode pegar em outro lugar, em outro lugar, em outro lugar, sempre tem que dar zero em qualquer ponto. Então isso só faz sentido se o integrando aqui, né, esse cara aqui dentro do parênteses, for zero. Então aqui eu só joguei para o outro lado de lá, e agora você tem uma equação diferencial. Mesma coisa, a ideia é assim, você pode pegar e inverter, né? Uma vez dada essa equação, integra todo mundo aqui na superfície. Integrar numa certa superfície, aí esse vai no vezes um nzinho, 2 aqui, né? Então você está pegando um fluxo numa superfície aberta. Então o que está furando a superfície que vai dar corrente, vai usar o Stokes aqui, isso vai virar circulação na borda, vai fazer agora o truque ao contrário, né? Vai tirar essa derivada de dentro da integral, então ela vai virar uma derivada total, porque você vai integrar primeiro na superfície, vai virar uma função de x, então o cara no final é uma função só de t. Aí voltou para a forma integral, né? Tranquilo. Então sempre sair da diferencial para integral é muito fácil, é só integrar todo mundo e usar Gauss ou Stokes, dependendo de qual que você tem, né? Ou integrar na superfície, esse caso aqui é o Stokes, e a outra você integra no volume e usa o Gauss. Obviamente você tem a outra equação análoga, trocando mais ou menos o elétrico magnético, né? Só que não tem corrente magnética, não tem carga magnética, então aqui é zero. Vai fazer o mesmo truque, né? Só que não tem um J aqui, né? E aqui meio que trocou E por B. Então essa aqui é a equação que é essa aqui. Essa é Faraday, né? Isso. É o sinalzinho lei de Lenz. Isso. Aí aqui virou a equação local, que eu botei a setinha, porque essa aqui é uma equação vetorial, que você tem 3 equações aqui, para o componente x, y e z. Então só para compilar, todas as equações de Maxwell estão aqui. As 4 equações. Essa daqui é a versão, digamos, 2.0 da camiseta. Acho que tem camiseta assim também, né? Que é um jeito mais prático de lidar com essas equações. A gente vai ver que é mais prático, né? Então as equações homogêneas, o par e o par não homogêneo. Reparem que aqui são várias equações de Maxwell, né? Coisa assim, tem várias equações diferenciais. Por exemplo, isso aqui é uma equação diferencial, porque isso daqui é um divergente, né? Isso aqui é uma equação só. Aqui é uma trinca de equações, né? São 3 equações, porque tem para componente x, y, z. Aqui é uma equação só e aqui mais 3 equações. Então, aqui são 3, 4, né? 8. 4 mais 4. Então, 8 equações é muita equação. Agora você vai ver que é meio exagerado, né? Porque até o campo elétrico e magnético, você tem E e B, são 3 componentes cada um, são 6. Né? Então, a equação de Maxwell é meio que elas têm um excesso de informação. A gente vai discutir mais para frente quando introduzir potenciais, né? Na verdade, em geral, 2 equações resolvem tudo, né? Por isso que a onda eletromagnética tem 2 polarizações. Mas ok. Agora, para a segunda parte do nosso vídeo, deixa eu ser mais rápido. Tá? Vamos ver como a equação de continuidade tem uma relação íntima com a equação de Maxwell. A equação de Maxwell, daquele jeito, garantem que a carga elétrica se conserva. Por quê? Porque de lá sai a equação de continuidade. Como você pode ver isso? Bem fácil. Né? Pega qualquer equação que não homogênea. No caso eu peguei aqui tem um J. Né? Da outra também dá para fazer, do Gauss. Né? Peguei essa equação e tirei o divergente de todo mundo. Por quê? Porque eu quero que apareça o divergente de J, porque eu quero montar a equação de continuidade. Então eu peguei, se você tira esse nabla, é a equação que você tinha. Né? Então meti um nabla aqui em todo mundo. Um divergente. Né? Então isso aqui agora é tudo escalar. Produto escalar aqui, produto escalar aqui, produto escalar aqui. E esse é um divergente de um rotacional. Isso aqui você sabe que é zero. Identidade já que você já provou usando os epsilonzinhos. Aqui, a ideia é que a gente pode permutar as derivadas. Então vamos trocar. Aqui. Ao invés de derivar no tempo e depois no espaço, vamos derivar no espaço e depois no tempo. Então troquei aqui. E aqui deixa quieto. Agora aqui a gente pode cancelar esse μ0. No próximo slide já não vou ter μ0. Vou cortar aqui. Então cortei o μ0, joguei só repara que aqui tem um sinal de menos, né? Então eu joguei todo mundo para um lado só. Por isso aqui ficou sinal de mais. E tem. Agora vamos usar o Gauss aqui. Então esse cara é o Gauss, esse cara é ρ por ε0. Então esse ε0 vai cortar. Virou derivado no tempo de ρ, divergente de J. Então equações de Maxwell implicam na equação da continuidade.
E aqui tem toda aquela discussão que a gente já fez no outro vídeo, né? Essa aqui seria a equação local. Aqui fica um pouco mais claro entender isso de uma forma não local, né? A forma integral. É só integrar aqui no volume. Você vê que esse cara vai ser o corrente furando a borda do volume, o fluxo de J na borda do volume. E isso aqui vai ser a derivada da carga que tem dentro do volume. Então a sua conclusão é que para o número de cargas dentro do volume mudar, você precisa de um fluxo saindo ou entrando pela borda desse volume. Então para o cara sair, para eu sair daqui, eu tenho que eu passar pela porta. Bem simples a ideia. Mas repara que é uma consequência da equação de Maxwell. E foi isso, galerinha. Já acabamos. Esse foi curto, esse foi tranquilo. Né? No próximo vídeo a gente vê mais algumas consequências das equações de Maxwell, coisas legais que a gente vai discutir e que a gente não vai usar, na verdade, nesse curso para nada, mas vai servir para até dois. Mas por que, além dessa pira, como você diz, qual o objetivo? Você queria chegar aonde com isso? Nenhum objetivo, apenas na loucura, plantei na loucura. Então fica aí. Beleza, galera? Então valeu aí, fui. Oi?